Olá, queridos, a paz do Senhor, nós estamos de volta. Sou o pastor Adalto Araújo, administrador do canal Aprofundando nas Escrituras. Nós estamos de volta falando sobre o assunto de obreiros ou para obreiros. E, como sempre, 2 Timóteo, capítulo 2, verso de número 15. O texto diz: procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Obreiros, nós precisamos nos apresentar como obreiro aprovado. E hoje eu quero falar aqui sobre algumas coisas que o obreiro deve evitar. Existem algumas coisas que o obreiro deve evitar. E a primeira delas é que o obreiro jamais deve criticar sua denominação, a não ser que isso ocorra numa tribuna convencional. Às vezes, nós nos deparamos com obreiros criticando a sua própria denominação ou a sua própria igreja, a qual ele faz parte, né? Então, é interessante que o obreiro ele jamais critique a sua denominação. É aquilo que falei no vídeo anterior. O obreiro precisa vestir a camisa da sua denominação, defendê-la, até porque ele se tornou membro dela. Então ele concorda, se ele se tornou membro dela, ele concorda com o que é ensinado nessa denominação. Então eu devo lutar para defender e jamais criticar a minha denominação. O segundo erro que o obreiro, a segunda coisa que o obreiro deve evitar, é que ele deve ser cauteloso no modo de cumprimentar as pessoas do sexo oposto. É interessante, nós obreiros, já que essa área sexual é uma área em que o inimigo tem tentado muitos obreiros, é interessante a gente ser cauteloso no modo de cumprimentar as pessoas do sexo oposto. Mas cuidado com brincadeiras demais, a forma de cumprimentar. É interessante nós como obreiro ter uma postura e sermos cautelosos na forma ou no modo de cumprimentar as irmãs ou as jovens da igreja. A terceira coisa que o obreiro deve evitar é que ele deve ser reservado quanto às confidências feitas por um membro da igreja. Né? O obreiro ele precisa ter cuidado. Ser reservado. Se alguém lhe confidenciou algo, se alguém conversou um segredo com você, obreiro, é interessante que você seja reservado com essas confidências. Porque a pessoa que conversou com você, confiou em você, quis desabafar com você. Eu ouvi uma história interessante, ou eu li em algum lugar, não lembro, de um pastor que foi visitar uma congregação. E lá, uma irmã da igreja tinha algo a confidenciar ao pastor, a falar com o pastor. E ela até então convidou o pastor até a sua residência e o dirigente, o presbítero, o pastor local da congregação, o acompanhou, o pastor. E lá, na casa da irmã, a irmã chamou o pastor e disse: pastor, eu inicio a conversa, mas só inicio a conversa quando o presbítero, fulano de tal, se retirar. Era o dirigente local. E o pastor, educadamente, pediu a ele para que ele se retirasse. E quando ele se retirou, a irmã disse ao pastor que preferia que ele não estivesse presente, porque se conversasse o assunto na presença dele, era melhor contar para todos do povoado o
ou para todos da localidade onde estava aquela congregação. Isso é muito ruim. Então, o obreiro, ele deve ser reservado quanto às confidências feitas por um membro da igreja. É interessante isso aqui. A quarta coisa que o obreiro deve evitar é que o obreiro deve ficar fora das questões que surjam na igreja, as quais não lhe dizem respeito, a não ser que seja convidado a dar uma palavra de conselho. A gente não pode estar se metendo em tudo que acontece na igreja. Tem assuntos que não cabe a mim, não compete a mim. Então eu prefiro ficar de fora dessa questão, no caso aqui, a não ser que surjam na igreja, a não ser que alguém me convide para dar uma palavra, uma opinião concernente ao assunto. Fora disso, existem algumas questões que eu devo ficar de fora. A quinta coisa que o obreiro deve evitar é que o obreiro, ao receber um convite para pregar em outra igreja, ele deve comunicar ao seu líder, ao seu pastor, presidente. E eu disse num vídeo anterior, o obreiro que não presta conta para ninguém, ele está fadado ao fracasso. Nesta vida, a gente não vive sem prestar conta, sem ser submisso. Sempre tem alguém acima de nós, sempre tem alguém que nos lidera, que nós precisamos prestar conta. Entenda isso, obreiro, e coloque isso em prática. Interessante comunicar com o seu pastor a sua agenda. Você que é auxiliar e o pastor conta com você na igreja. Às vezes o pastor vai para a igreja e na programação dele você está incluído. Você é auxiliar, você é diácono, presbítero, pastores, auxiliares. Às vezes o pastor está incluindo você na programação daquela noite, mas quando ele chega lá, ele não lhe encontra. Você não deu satisfação, ele não sabe onde você está, mas você saiu para atender uma agenda. E o pastor está lá esperando o auxiliar, o diácono. E o diácono não aparece, o presbítero não aparece, o pastor auxiliar não aparece. Então é interessante, ao receber um convite para pregar em outra igreja, a gente comunique ao nosso pastor presidente, ou seu pastor local onde você congrega. Sexta coisa aqui que o obreiro deve evitar é que o obreiro deve cultivar junto aos companheiros o hábito da franqueza, bondade, lealdade e cooperação. Deve haver esse cultivo junto aos companheiros, o hábito da franqueza, ser franco para com os colegas de ministério. Bondade, ser bondoso com os companheiros. Ser leal, lealdade, está faltando lealdade. E também cooperação. Isso é muito interessante. Sétima coisa que o obreiro deve evitar é que o obreiro não deve interferir nos assuntos de outra igreja e nem exercer proselitismo. Nós precisamos nos ocupar no trabalho da nossa denominação, da igreja que eu faço parte. Oitava coisa que o obreiro deve evitar é que ele jamais deve humilhar alguém com duras palavras por causa do preconceito racial, porque Deus não faz acepção de pessoas. Nona coisa que o obreiro deve evitar é que ele não deve criticar ou ter inveja de alguém que é reconhecidamente melhor do que você. Mas antes, ore por ele, para que cumpra até o fim com fidelidade a sua vocação. Então não deve haver uma crítica ou uma inveja de alguém que é reconhecidamente melhor do que você. Lute, alcance seus objetivos, ore por essa pessoa que é reconhecidamente melhor que você, para que ele cumpra com fidelidade a sua vocação até o fim. Décima coisa que o obreiro deve evitar, décima e última,
é que o obreiro não se deve entrar em juízo contra alguém sem antes apresentar o problema e esperar uma solução da direção da igreja. Deus abençoe a tua vida, a tua família, o teu ministério. Se você gostou desse vídeo, dê o seu like, inscreva-se no nosso canal, ative o sininho para que você possa ser notificado com vídeos que vão edificar a sua vida. E não se esqueça de compartilhar com os seus amigos. Fica na paz e um forte abraço.